às vezes nós achamos que é uma pessoa. Faraó é um título. Faraó é um título e era passado para algumas pessoas esse título. Então nós tivemos vários faraós. Faraó era um governador. Faraó era um líder. Faraó era um rei de uma nação. E aí, é muito importante a gente dizer que José, ele não exerceu o título de faraó. Mas Faraó tinha José como alguém de sua confiança. E aí eu vou explicar, não vou entrar nesses detalhes, porque todos vocês já conhecem muito bem. Mas sabe, irmãos, existe um foco que nós queremos colocar nessa noite, é o título de auxiliar. Gostaria de fixar, já que hoje nós estamos assim, bem à vontade, pelo fato do pastor Messias não estar aqui, eu quero pegar esse texto de José e colocar como um ministério auxiliar. E é importante, irmãos, a gente entender algumas coisas, porque às vezes nós achamos que é um demérito muito grande andarmos numa segunda posição. Aqui no Brasil, principalmente, a gente sabe muito bem disso, que é considerado o país do futebol. Se um time chega numa final e perde, e fica em vice, é como se ele estivesse em último lugar. Todas as pessoas dos outros times começam a avacalhar, a chincalhar. Por quê? Porque ficou em segundo lugar. Por quê? Porque muitas vezes nós entendemos que uma segunda posição é um demérito. E às vezes, irmãos, até com o comportamento nosso, muitas vezes, a gente acaba não dando o significado importante para uma segunda posição. Mas essa palavra nos ensina-nos que a fidelidade, a integridade e o zelo levaram uma pessoa a andar numa segunda carruagem. Faraó pegou uma carruagem e colocou José nele e disse o seguinte: essa carruagem será a segunda carruagem desse governo. E levou José, e onde as pessoas passavam, as pessoas se curvavam. Por quê? Porque José estava movido de um poder dado por Faraó. É importante, irmãos, dizer isso, porque um auxiliar não é ser humilhado, não é ser diminuído, mas é uma grande oportunidade de cumprirmos um chamado de Deus. E todos nós, alguma vez, irmãos, nós somos ou fomos auxiliares de alguém. Um auxiliar é abençoado quando não é um indolente, um preguiçoso. Irmãos, é importante ressaltar Gênesis 39, verso 3, olha o que ele diz nesse texto. E viu o Senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Um auxiliar, irmãos, ele nunca pode ser um preguiçoso. É interessante. Em 1981, irmãos, eu tinha 17 anos, e eu fui fazer uma prova num colégio militar. Na verdade, era uma escola militar, mas dentro de um quartel da aeronáutica. E havia um curso que era CTPA, Centro de Treinamento Profissional dos Afonsos. Eu fiz a prova para aquela escola, passei nessa prova, e com 17 anos eu cursei uma profissão que era Sistema Hidráulico de Avião. É interessante que durante um ano, foi um período que eu fiquei lá, a mão de obra dessa escola era absorvida pela Varig. Na ocasião, a Varig e a Vasco eram as maiores e melhores empresas de aviação. E durante o ano, eu fui levado a ir na Ilha do Governador, no quartel da aeronáutica que tinha lá, para levar alguns documentos para lá. E depois fui levado também ao aeroporto lá da Ilha do Governador. E quando eu cheguei lá, eu conheci uma história muito interessante que falava
de um garoto. E esse garoto, ele havia sido aluno da escola que então eu era, e todo mundo sabia da história desse garoto. Eu chegando lá, levando o documento, e vi que eles estavam uniformizados, era da escola, eu fui conversar com eles, e ele conhecia essa história. Depois confirmei com os sargentos, que eram professores nossos, uma história muito interessante de um menino que era aluno como a gente, como eu era. Só que ele era diferente. Sabe, irmãos, eu preguei uma palavra há mais de 20 anos atrás, que até hoje as pessoas lembram, não sei o que causou tanto impacto nas pessoas, que era maldita capacidade de jogar fora as oportunidades. Me veio esse tema, preparei uma palavra e lancei isso há mais de 20 anos atrás. Até hoje as pessoas lembram. Por quê? Porque eu falei muito sobre essa questão de jogar fora as oportunidades. E qual é a história desse garoto? Esse garoto, ele fazia parte da instrução de mecânico, eu era de uma outra área, sistema hidráulico, e ele era mecânico. E quando ele ia para lá, estagiou no quartel, e ele foi lá para o aeroporto, para baixo, estagiar. E quando chegou lá, havia alguns aviões que chegaram de viagem e iam lá para o hangar para fazer a manutenção. Então vinham os mecânicos e vinha com aquela garotada atrás para fazer as manutenções, para eles aprenderem ainda, porque ainda estavam nessa fase de aprendiz. E entre eles havia um garoto. E pela sua cor chamavam de neguinho. Alguns chamavam até como demérito. Até como demérito. E ele ficou conhecido como neguinho. Simples, mas estava ali. E quando acabava o serviço que eles tinham que fazer, a manutenção, o mecânico ia lá, mostrava o que tinha que fazer, eles voltavam e sentavam lá. Não tinha trabalho, já fez a manutenção. E esse menino, ele era destacado, por quê? Porque todas as vezes quando acabava o trabalho, ele pegava a sua vassoura e começava a varrer a oficina, varrer o pátio, e as pessoas falavam, deixa de ser bobo, a gente não está nem recebendo, eles eram estagiários, nem recebendo estavam. Mas ele nunca foi movido por essa palavra de que não faça isso. Todos os dias, quando ele estava estagiando, acabava o trabalho, acabava a tarefa, ele procurava o que fazer. Pegava um paninho, ia limpar algumas coisas, e sempre alguém falando para você, você é bobo, você está fazendo coisas que não são da sua função. Belo dia, somente você que está aqui, adolescente, que muitas vezes acha que não estão olhando para as suas atitudes. Simplesmente um auxiliar, simplesmente uma pessoa sem significado profissional, perguntando, mas estava ali. E falou assim, por que aquele menino estava rindo e os outros não sentados? Alguém falou assim, porque não é função dos outros varrer. Mas por que ele estava rindo? E ele não ficava parado. Quando não era varrendo ali, era lá dentro do avião, limpando alguma coisa lá, mas não ficava parado. E aí, irmãos, página. Aquele diretor pegou aquele menino fazendo isso 2 ou 3 vezes. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é muito importante você entender que muitas vezes uma função de auxiliar, de estagiário, um principiante, alguém que muitas vezes a gente acha que é muito relevante, às vezes ele se entrega ao mesmismo, dizendo que isso aqui não é função minha. Isso aqui não é função minha. Às vezes a gente pega pessoas dentro da igreja dizendo o seguinte, não, mas hoje não é normal, por que eu vou me entender nisso? Às vezes a gente chega, irmãos, tem alguma coisa para fazer, eu disse, não, mas aquilo ali não é meu, aquele está descascado ali, aquele ali está esclarecido, sabe, irmãos, a gente não consegue ver isso, dizendo o seguinte, assim, não é porque eu não sou a função, não é porque eu tenho um título principal, simplesmente eu sou um auxiliar, eu sou um estagiário, alguém, que eu vou deixar de fazer aquilo que não é a minha obrigação. Entende? E aí, aquele menino, irmãos, se destacava por fazer. Se fosse uma história que eu tinha ouvido falar, eu disse, não, eu vi essa história. Eu vi essa história acontecer. E aí, irmãos, houve uma oportunidade, um novo avião chegando, uma nova motorização, e precisava mandar alguém para
Quem foi? O inimigo. E aí os colegas, irmãos, acharam isso um absurdo, porque era o mais bobo. Porque era o mais bobo do grupo. Era aquele que não, sabe, era aquele bobão. Pois é, eu vou te falar uma coisa, muitas vezes os olhos humanos não estão vendo o que Deus está vendo. Sabe? Às vezes, quando a gente está fazendo algo no anonimato, às vezes a gente está fazendo alguma coisa nos bastidores, mas Deus está vendo aquilo que está sendo feito. E aí ele faz assim, não, mas ele está sendo reconhecido pelos outros. Mas, irmãos, Deus abre as janelas para que alguém veja o trabalho. Um dia eu estava vendo, irmãos, estava num casamento, na igreja católica. Foi no casamento que fui, pastor Gil, eu, de uma vizinha lá. E aí cheguei na igreja católica, irmãos, sentei bem próximo lá nas primeiras cadeiras e estou ouvindo, irmão, um CD tocando, uma música linda. E a gente ficou ali, admirando aquela música enquanto não começava a cerimônia, as pessoas estavam chegando. Mas sabe, aquela música suave, gostosa de se ouvir. Olhando ali, admirando o pessoal, que música linda. E era só o fundo musical. E quando de repente, eu saí para tomar uma água, quando eu virei e saí, eu olhei na parte de cima da igreja, uma escada, e lá tinha um tecladista nos bastidores, irmãos, tocando sem ninguém ver. Eu falei, que coisa linda quando a gente faz algo sem que as pessoas percebam o que está fazendo. Irmãos, eu fiquei tão admirado e me veio uma coisa na cabeça: será, irmãos, se nós tivermos que fazer algo sem que as pessoas vejam, será que nossa aplicação será a mesma? Será que se eu tiver que dançar aqui nos bastidores, tiver uma cortina, será que eu vou me vestir da mesma forma? Será que eu vou me colocar uma roupa bonita da mesma forma? Será que se eu estiver tocando aqui, sem que ninguém me veja, será que eu vou dar o mesmo empenho? Será que eu vou participar da mesma forma? Porque muitas vezes, irmãos, a gente acaba querendo uma aparência, muitas vezes a gente acaba querendo um papel que o Senhor não tem para nós. Triste. E aquele menino foi para a Holanda, isso caiu, irmãos, na escola toda. Sabe, e a gente passava a ter isso como exemplo. A gente passava a ter isso como exemplo. Vamos aplicar. Nunca mais eu esqueci disso, irmão. Nunca mais eu esqueci. Então, o auxiliar, ele é abençoado quando não é indolente, quando ele não é preguiçoso, quando ele olha as coisas e acontece. José não era faraó, não estava no trono, não era dono da casa, era apenas um servo, mas tudo o que ele fazia prosperava. Tudo o que ele fazia prosperava. E eu queria que os irmãos tocaram, tudo aquilo que eu tocar, abençoado que será. Irmãos, a gente precisa tomar posse disso. A gente precisa tomar posse disso. Precisamos, em tudo. Vou entrar no negócio. Ora, e você não tem jeito, vai prosperar. Precisa prosperar porque é palavra de Deus. É palavra. Irmãos, em todas as áreas, tem sempre olhos observando como estamos nos saindo como auxiliares. Sempre estamos. Um auxiliar é abençoado quando não murmura. Imagina, irmãos, a situação. José poderia ter escolhido viver como muitos vivem hoje, desanimado, reclamando de sua túnica colorida perdida, pelo ódio dos irmãos, afastado do convívio de sua família. Todavia, não decidiu murmurar. Não decidiu. O que é murmurar? É botar um muro, é bloquear as bênçãos de chegar. Sabe, irmãos, quando a gente murmura de alguma coisa, a gente coloca um muro, impede a bênção de chegar. Sabe, irmãos, é exatamente isso. José tinha todas as razões humanas para desistir, mas ele decidiu servir com
excelência. E tudo o que ele fazia era com excelência. E aí eu fico vendo, irmãos, eu louvo a Deus por isso aqui. Eu louvo a Deus por quê? Porque os irmãos fazem com excelência. E é uma verdade. A gente vê, e eu falei que o pastor Messias, pastor, mas tem uma coisa que me incomoda quando eu vou lá em Itaguaí. Uma coisa me incomoda. Eu falei assim, pastor, se o senhor fizer, eu serei o primeiro a ofertar. Bote cadeira de luxos no teu prédio. Tem de luxo. Bota cadeira de luxo no teu prédio. Por quê? Porque teu prédio é lindo. Aquelas cadeiras já estão te situando. Sabe? Aquelas cadeiras não vão sujo, não tem piso, não tem ar-condicionado. Mas lança a campanha. Por quê? Porque precisa ter cadeiras lindas. Eu tenho certeza, irmãos, que isso vai chegar para você. Eu quero ser o primeiro a ofertar. Quando você fizer campanha, eu falei assim, pode ter certeza, algumas cadeiras daquela ali serão minhas. Por quê? Porque eu sei, irmãos, a necessidade que tem. Quando a gente dá sem olhar a quem, quando a gente tem um objetivo. E é necessário isso. Irmãos, guardar as coisas dos outros como sendo suas. É exatamente o que José fazia. Eu não sei, irmãos, se você conhece alguém assim. Uma das coisas que eu faço no meu escritório é administração de imóveis. Na minha advocacia eu faço administração de imóveis. E é interessante que quando a gente aluga um imóvel, faz um contrato direitinho. E ontem eu estava falando com o pastor Eliezer sobre isso, o pastor Eliezer tem um problema sério em relação ao aluguel. Quando isso acontece, a gente aluga um imóvel, normalmente o locatário, a pessoa o inquilino que a gente chama, ele trata o imóvel como sendo dos outros. Às vezes ele pega o imóvel todo direitinho, mas quando ele devolve, está tudo ruim, encanamento entupido, as paredes todas sujas, porque ele não tratou aquilo ali como sendo dele. Ele não trata como sendo dele. Irmãos, eu vou te falar, às vezes a gente pega um carro de locadora e passa, eu já vi fazer isso, colega fazendo isso, e por exemplo, rapaz, cuidado com isso, mas não é meu, é como não é teu. Irmãos, eu vou te falar, às vezes a gente tem um patrimônio e a gente não cuida, por quê? Porque você é velho. Se você tem uma casa alugada e você não cuida como sendo sua, dificilmente Deus vai te dar uma casa, por quê? Porque você não cuida da vida dos outros. Se você está no prédio de uma igreja, você não olha isso como sendo seu. Irmãos, muitas vezes a gente não tem na nossa casa o que a gente deveria ter aqui, entende? A gente precisa ver o seguinte, isso aqui é como se fosse meu, ainda que seja para a glória de Deus, mas eu tenho que tratar o prédio da igreja como sendo meu. Eu não posso fazer sinal, você tem que pastor Messias, o ar-condicionado está funcionando, não tem problema. Se vê alguma coisa, cuide. José pegava, irmãos, as coisas de Faraó como sendo dele. Isso é um exemplo para nós, irmãos. Isso aqui é um ministério que nós precisamos entender. E quando a Gênesis 39:4 diz assim, ó, assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Tudo o que tínhamos, pegou e entregou na mão de José. É importante isso, irmãos. Vocês já perceberam que tem pessoas que tratam coisas dos outros com desleixo. Colossenses 3, verso 23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo quanto fizer, faça de coração. Faça de coração. Muitos querem ser vistos, aplaudidos, elogiados, reconhecidos, mas poucos servem quando não estão cuidando. José estava preso, mas continuava servindo. Era injustiçado, mas não era preguiçoso. Ele era esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. Isso nos faz pensar: o lugar não define quem você é.
O lugar não define quem você é, mas a sua postura diante de Deus, isso nos define. Isso nos define. O lugar, irmãos, pouco importa. Pouco importa. Esse é o papel do auxiliar no reino de Deus, irmão. Sustentar a obra sem receber os aplausos e sem jamais chamar a atenção para si. Se a gente não entender isso, irmãos, o nosso ministério, a nossa função de auxiliar, ela sempre vai cair em demérito. As pessoas sempre vão olhar para o auxiliar e falar assim: vai ser sempre um auxiliar. Irmãos, eu comecei a trabalhar já com 18 anos, velho já. Mas eu comecei a vender picolé, muito cedo. E eu só tinha vergonha de vender picolé. Tinha vergonha. Se eu visse um conhecido, mano, me abaixava, você entrava na televisão, você tinha vergonha. E quando chovia, eu vendia em Baré. Bala. Próprios ingredientes, não sei se eu tenho que dizer, não, eu não tinha esse negócio. E vendi durante muito tempo, irmãos. Comecei a gostar de dinheiro, comecei a sentir o valor do dinheiro, mas veio a primeira oportunidade de trabalho, eu larguei, fui trabalhar, fui estudar, fui fazer prova para a polícia, avancei, comecei a fazer concurso público. Tipo assim, uns 10, 15 anos depois, eu estava em Campo Grande, estava sem carro, e peguei o ponto de coberta lá. Quando eu estou na janela, chegou um picolé, chegou um menino. Quem veio? Um menino que vendia picolé junto comigo, irmãos, há 15 anos atrás. E quando eu olhei, eu disse: rapaz, você ainda está aqui? Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente se acomoda. Então, mas pastor, eu não tenho estudo. Mas pastor, eu não tenho oportunidade. Eu disse: não, mas as oportunidades, elas aparecem muitas vezes, a gente não tem os olhos para isso. Muitas vezes nós Deus nos escancara. Por quê? Porque Ele quer dar. Porque muitas vezes, irmãos, o ímpio é muito mais bem sucedido do que muitas vezes lá nos crentes. Me lembro quando eu fui pastor da Pneu 2000, pastor de jovens, em 2006. 2006, sim, 2006, foi isso. Fui consagrado em 2007. Quando nós fomos para a rede de jovens, foi em 2006. O pastor Ezé precisou de mim. Nós éramos de Nova Iguaçu. O Vaninha estava lá, o Luizinho morava lá perto da gente. E o pastor Ezé falou assim: preciso de vocês em Seropédico, nós éramos líderes de rede lá. Estava tendo uns problemas na rede de jovens de Seropédica, algumas divisões, e o pastor Ezé nos tirou de Nova Iguaçu, pastor Antônio, participa do pastor Antônio, irmão do pastor Ezé, ficou lá, e nós viemos para Seropédica. E me causou muita estranheza, mas quando eu cheguei em Seropédica, eu comecei a sondar a vida dos jovens e lancei fala jovem, uma reclamação, uma ponderação, o que você quisesse, um formuláriozinho, e aí comecei com dígitos para preencher, e aí chegaram alguns papéis para esse olhar, e aí comecei a chamar muitos jovens para conversar, para saber o que estava acontecendo. E me causou estranheza, irmãos, o posicionamento de alguns jovens. Eu espero realmente que isso não tenha aqui, porque isso foi um erro absurdo. Alguns jovens, irmãos, estavam parando de estudar por causa do ministério. Alguns jovens estavam deixando os seus estudos. Não, mas eu já acabei de segundo grau, pastor. Mas eu já acabei do ensino fundamental. Agora eu quero crescer para o Senhor. Esquece isso. Não é dessa forma, não. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vai fazer um concurso público e a gente não passa porque o ímpio está muito mais bem preparado. Por quê? Porque a gente acha que as coisas de Deus
o Senhor está olhando para você e dizendo assim: filho, você precisa se preparar. Sabe? Precisa estudar. Por que precisa ter os cursos aqui na igreja? Irmãos, porque é necessário. O nosso papel, o papel de auxiliar no reino de Deus, é sustentar a obra sem receber aplausos e sem chamar atenção para nós. Sabe? E aí me vem essa indignação: será que se nós não tivéssemos a apresentação, será que faríamos com o mesmo entusiasmo? Será, irmãos, que a gente poderia fazer com a mesma ênfase? Não despreze o lugar onde você está, sirva com paixão, trabalhe como se fosse seu próprio ministério, porque na verdade é ao Senhor que você está servindo. Pastor Messias, Pastor Marilda são os pastores daqui, e a gente precisa olhar e falar assim: eu sou auxiliar dele. Nós precisamos entender que esse ministério é o ministério que o Senhor deu, mas eles estão na frente. Nós seremos sempre, como igreja, auxiliares. Pastor, precisa de alguma coisa? É importante isso, irmão. Sabe, 2 exemplos de auxiliares. 2 exemplos de auxiliares. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 9 a 15. Me permitam ler. 2 Reis, capítulo 2, verso 9 a 15, diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, e que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Respondeu Elias: coisa difícil pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Verso 11: e indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, e não ouviu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em 2 partes. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando da capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram de uma a outra banda. Eliseu passou, vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vindo ao seu encontro, inclinaram-se em sobre diante dele. Sabe, irmãos, esse texto é um texto bem conhecido da igreja. Explique-nos: muitas pessoas acham que andando perto do seu líder ungido vai herdar dele a unção que ele carrega. E não é assim. Não adianta eu andar próximo à pastora Marilda, não adianta eu andar próximo ao pastor Messias, achando que a unção dele vai passar para mim. Se eu não servi-lo, se eu não mostrar o porquê que eu estou ali, não funciona desse jeito, irmãos. Sabe? Isso é um texto que mostra claramente o que deve ser feito para essa unção, nossa unção de auxiliar. E ali mostra que Eliseu servia Elias, ele botava água. Eliseu entrava em um lugar quando saía, Elias entrava quando saía, Eliseu também. E ele queria. Olha que coisa, irmãos. O que queres que eu te faça? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Olha, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas aconteceu. E aí, irmãos, parece que a gente lembra, parece que foi imediato. Parece que Elias, como foi seguido. Olha, se você caminhar comigo, se você me ver, você arrebatar, ok, senão você não vai receber. E logo em seguida aconteceu, e parece que
até teve na Covid, né? Não me lembro se essa igreja perdeu, a estratégia perdeu umas 5 ou 6 pessoas. Tinha gente que eu não conhecia, mas todas as pessoas que faleceram, que eu sabia que o pastor Eliezer estava lá, eu estava junto. Por quê? Porque a gente precisa estar junto, não sorrir, não chorar. A gente precisa caminhar junto, não nos momentos bons, mas nos momentos tristes. Precisa ver alguma coisa, estou aqui, está fazendo alguma coisa, estou aqui. Está precisando fazer alguma coisa, pastor? Estou aqui. Na hora de ir embora, tudo o quê, pastor? Já tudo certo? Por quê? Porque, irmãos, é isso que Deus quer que a gente aprenda. É isso que Deus quer nos mostrar em determinados momentos. A gente precisa aprender determinados papéis. Qual é o papel de auxiliar? E é exatamente isso. Se a gente não tiver esse discernimento. E aí, Eliseu herdou. Os irmãos são estudiosos, já tiveram estudo sobre isso aqui. Os irmãos sabem que Eliseu, ele vive exatamente o dobro dos milagres que Elias fez. Ele herdou. Por que ele herdou? Porque ele estava ali juntinho. Ele apenas não andava, mas ele estava servindo. Irmãos, servir não é fácil, não é para qualquer pessoa. Servir é uma das coisas mais difíceis que tem. Parece humilhante. Parece humilhante a gente servir. Mas é um ministério. E um ministério, Eliseu foi reconhecido pelo povo que realmente Deus de Elias estava com ele. Todavia, irmão, Geazi, a história avança. Elias morre, Eliseu herda. E logo no primeiro dia, quando havia um choro de Eliseu, quando havia um choro, que ele pegou a capa e bateu na água, já Deus mostrou para si: eu estou contigo. Por quê? Ele havia herdado tudo aquilo que ele fazia. Sabe, mas às vezes a gente quer a unção, às vezes a gente quer o conhecimento, às vezes a gente quer até mesmo o respeito, mas a gente não serve. Às vezes a gente não se dá conta, irmão, de que é o ministério. Ser auxiliar é um ministério precioso, não é demérito. A mesma função que poderia elevar o auxiliar ao trono da sucessão pode destruí-lo se ele não tiver o coração de servo. Se não tiver o coração de servo, pode destruir. O auxiliar decide com suas atitudes se herdará a unção ou uma maldição. Não é a capacidade, não é o talento, não é a proximidade com o líder, nem mesmo o tempo de serviço. É o coração que define. E nada mais prova o coração de um auxiliar do que a honra, a perseverança e a obediência. Eu me lembro, irmãos, quando eu cheguei na Peniel, em 2001, chegando na primeira da igreja. Em 2001 foi o ano que eu me formei. Na verdade, eu me formei no ano de 2000, colei grau no ano finalzinho. Me formei no ano de 2000, colei grau no ano de 2001. Eu comecei a exercer. Recém-formado na PNL, eu não tinha exercido ainda pouco conhecimento profissional, mas já era formado. E aí, fui ter aula de escola de líderes com quem era meu professor na escola de líderes, professora Marilda. Eu não conhecia a pastora Marilda, como não conhecia o pastor Messias, de amizade. Não tinha conhecimento com eles. Sabia que eles tinham uma célula ali perto da 35, enfim, mas eu não tinha conhecimento. Começaram a vir alguns pensamentos na minha mente, pensamentos carnais. Estou imaginando sempre daquele jeito, né? Até dando uma aula na grita, não é? Até dando uma aula
Senhor, você vai fazer um apelo, né? Era desse jeito. Dando uma aula, a gente não tinha nem prédio para dar aula, a gente assistia algumas aulas na casa do irmão. Eu falei assim, meu Deus, olha que carnalidade minha, irmãos. Eu formado, olha que o diabo tentou botar na minha mente. Eu formado, tendo aula com uma pessoa que não tinha uma formação que eu entendia necessária. Ela era sempre muito educada, com conhecimento espiritual tremendo de batalha. Eu comecei a me render, irmãos, aquilo ali, e vi que na verdade é exatamente isso aqui. Não é o conhecimento humano, é a unção que Deus dá para determinada pessoa. É a unção, irmãos. Semana passada eu estava dando uma aula e estava lembrando de uma pessoa que marcou a minha vida. Eu era um garoto, talvez 10, 11 anos, e uma das minhas irmãs teve um problema espiritual. Eu não sabia, eu era garoto, meus pais da igreja batista, e a gente tinha aquela separação. O crente bravo mesmo, raiz, era o assembleano. Quem quer descer graça sabe como funciona esse negócio. Era o chapa quente. O batista era, que amor. Manifestar o demônio, chama, manda para a assembleia. Os irmãos não é nesse tempo não, né? Glória a Deus, né? É assim, manda para a assembleia. A gente não tinha ideia, irmãos, de fazer com o demônio. Por isso que o demônio falou assim, não, aqui não vai manifestar não. E aí, a gente teve esse problema. E aí minha mãe falou assim, corre lá no domingo, irmão, eu me lembro. Corre lá. Tinha uma congregação, irmãos, que chama o irmão Dedé. Irmão Dedé. Irmão Dedé, irmãos, era uma máquina que uma grande, bem grande, e ele era o porteiro da congregação. Eu cheguei lá, irmão Dedé de terno, todo. Eu cheguei lá, apavorado, irmão Dedé. O que foi? Quer entrar? Não. Minha mãe está chamando o senhor lá em casa, que tem um demônio lá. Irmão Dedé chamou umas 3 soldados. Eles saíram, irmão, sabe, como se fossem marchando. E quando eu cheguei lá, não, você tem que ir lá de fora. Eu não sou nem berro, não sou de gente, o que está acontecendo? Estou batendo na minha mão, de ideia do que eu ia fazer, irmão. E daqui a pouco, saiu o Dedé ali dentro, os outros irmãos, resolveram o problema, eu não entendi nada. E eles aconselharam ela, e eu fiquei com aquela o irmão Dedé é o cara. Irmão Dedé é o cara. Era garoto. Alguma coisa tem na vida do irmão Dedé. Eu cresci com isso, sempre igreja batista. Um dia eu fui do irmão Dedé. Porque o irmão Dedé foi lá e resolveu o problema. Não sabia qual o problema tinha. O irmão Dedé tinha resolvido. O tempo passou, irmãos. Eu sempre vendo o irmão Dedé naquela postura. Não sabia ler nem escrever. Mas era um homem que tinha uma unção de Deus sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente não serve para se auxiliar. A gente acha que a gente não serve para determinadas pessoas que não fazer isso. O que é isso? Botar um encontro para fazer, para varrer, eu. Bota o irmãozinho tal. Irmão Dedé, irmãos, um dia ele tinha filho chamado Isaías. Eu morava na casa que eu moro hoje. Chegou uma van em frente à minha casa e tocou a campainha. Eu falei, uma van na minha casa? E ainda está tipo assim, Madureira, alguma coisa, aquela van que faz. Eu falei, o que houve? Ele é assustado assim, quando ele mais assustado que eu, falei assim, o senhor Isaías, eu dancei.
Eu falei, sim. Ele falou assim, eu quero falar com teu pai. Eu falei, meu pai? Meu pai morou de ônibus, afastado da igreja. Eu não sabia nem o que era o motivo. Eu achei que deve ser alguma coisa. Enfim. E ele falou, você precisa falar com seu pai. Eu falei, mas o que você quer falar com meu pai? Porque tem uma pessoa passando mal dentro da van. E eu vim lá de Vaz Lobo. Porque falava irmão Dedé, mas meu pai não é irmão Dedé. Eu falei, vamos ser Isaías? Aí eu lembrei, irmão Dedé. Era dia de semana, irmãos. Ele saiu de Vaz Lobo para ir na casa do irmão Dedé. O que é isso? Quando Deus nos deposita uma unção sobre a tua vida, não importa qual é a tua função, o que você faz, é Deus colocando isso. E eu falei com ele, irmãos, que ali naquela casa, eu era dentro da van, realmente tinha alguma coisa lá, e ele foi, parou em frente, um seguidor lá, certamente, vendo de longe. Por quê? Porque, irmãos, quando Deus dá algo para nós, não tem como a gente ficar escondido. Não tem como a gente não manifestar presença para Deus. Sabe, irmãos? E aí, Eliseu herdou isso. Tudo o que tinha de Elias, Eliseu herdou. Por causa de uma senha, por causa de uma chave que ele descobriu. Qual é? Servir. Quer a bênção? Serve. Serve sempre. Por quê? Porque Deus está olhando. Quer varrer uma rua? Varra com excelência. Quer pintar uma parede? Pinte com excelência. Quer fazer um bolso? Faça com excelência. Quer andar de carro? Limpe com excelência. Por quê? Porque tem pessoas olhando, irmãos. Quer fazer alguma coisa? Faça com excelência. Eliseu fez com excelência, serviu com excelência. E por que há dois exemplos, irmãos? Por que nós falamos em dois exemplos de pessoas? Porque Eliseu envelheceu. E aí apareceu um jovem para servir Eliseu. Esse jovem se chamava Geazi. E começou fazendo as mesmas coisas que Eliseu fazia. Uma das coisas, irmãos, interessantes é a questão da persistência. Irmãos, todas as vezes que Deus quer dar algo para nós, temos uma promessa e um tempo para cumprimento daquilo ali. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, a promessa até o cumprimento, a gente desiste. É a distância. Quanto tempo? Quanto tempo isso vai demorar? Mas eu tenho uma promessa que eu seria, mas quanto tempo? Irmãos, isso é tão pouco importante para Deus. Tão pouco importante qual é o tempo. E aí, irmão Geazi começou a fazer um bom trabalho. E um dia, Naamã, essa história você já conhece, teve lepra. E o que foi só Eliseu. Foi Eliseu. Eliseu orientou da forma que os irmãos já sabem, 7 vezes. Vai lá. E aí, Naamã ficou curado. E Naamã era um homem de posse, irmãos. E aí chegou para Eliseu e falou assim: eu quero pagar isso. Eu quero te dar presente. Eu quero saber quanto foi isso que você fez para mim. E a resposta foi assim: não deve nada. Vai para casa. Foi embora. Geazi escutou isso. Geazi escutou. E o que ele fez? Correu atrás da mão, olha. Meu chefe lá falou que, pensando bem, ele está precisando de umas pratas, de umas roupas.
hora dos presentes, ele foi e escondeu. Uma das principais coisas, irmãos, que nós, como servos auxiliares, precisamos é ser fiéis. Fiéis à visão, fiéis ao compromisso, fiel ao pastor, fidelidade. Irmãos, Davi foi um homem, segundo a Bíblia, segundo o único homem segundo o coração de Deus. Mas olha que um homem segundo o coração de Deus. Olha o que é que Davi fez, irmãos. Se é no dia de hoje, Davi certamente, se é nos Estados Unidos, era condenado à pena de morte. Por quê? Porque ele pegou um homem de confiança dele, um cara que, sabe, estava abrasado com ele, uma pessoa que, sabe, dava vida para Davi, uma pessoa que estava à frente da batalha, pegou esse homem porque ele era interessado na esposa dele, colocou na frente da guerra, mas acabe com ele, porque ele estava interessado na esposa dele. Esse é o homem que, segundo a Bíblia, faz um homem segundo o coração de Deus. É um homem que tinha tantos motivos, irmãos, para Deus não falar nada acerca dele. Mas ele tinha um coração. Ele se rasgava, irmãos, quando ele errava e quando ele reconhecia. Por quê? Ele entendia exatamente o que era honra. E ele tinha tudo para matar Saul. Mas ele falou assim: não vou tocar nele. Não é minha função tocar em líder. Irmãos, você conhece a história? Alguém matou, quando foi avisado a urna, mataram Davi, mataram Saul. Ele nem sequer permitiu que acabasse de contar. Deus mata ele, porque tem alegria no morte. Mas é tão ruim quando a gente vê uma igreja, um homem de Deus, uma pessoa, sabe, que a gente tem um conceito, por algum motivo, errar, cair. Tão difícil, mas quando a gente tem essa situação e a gente vê pessoas tão felizes, sabe, que tem tanto prazer em falar, já viu, falando de tal, caiu, tá vendo? Sabe, irmãos, Jesus fez isso. Então você tem dois caminhos que pode ser como Eliseu foi. Pegou toda a unção de Elias. Mas Eliseu não teve a quem passar a unção. Por quê? Porque não teve para quem passar. Não tinha aquele escudeiro fiel. Pegaram o corpo de Eliseu e jogaram na sepultura. E aí, como o corpo foi colocado na sepultura onde ele estava, a Bíblia fala que aquele corpo, aquele cadáver, ressuscitou. A unção que Deus deu a Elias passou para Eliseu e deveria ter passado para alguém. Não passou, levou para o túmulo. E essa unção estava no túmulo da vida do corpo de Eliseu, ressuscitou aquele homem. O que é isso, irmãos? O que a gente pode tirar de proveito aí? Isso está lá em 2 Reis, capítulo 13, verso 20. Honrar a Deus, irmãos, não somente levantar as mãos no culto, cantar ou dizer palavras bonitas, ministrar a palavra, mas não, honrar a Deus é também honrar aqueles que Deus coloca como autoridade sobre nós. Sempre. Quer prosperar? A senha é honre. Quer prosperar? Honre. O auxiliar que entende isso, irmãos, descobre que seu ministério não é menor, é sagrado. Ele não trabalha para aplauso, mas para agradar a Deus. E eu encerro dizendo isso. Olhe para o seu líder, proteja a visão,
defenda o seu líder, o seu pastor, alegre-se com o sucesso do seu líder, seja leal em público e em secreto, esteja disposto ao sacrifício, sirva sem esperar reconhecimento, seja confiável nas pequenas coisas, esteja sempre disponível. Sempre disponível. Quando nós, irmãos, estivermos disponíveis para fazer aquilo que Deus nos mandar através de alguém, as coisas começam a avançar. O terceiro texto, irmãos, eu encerro com ele. A palavra de Deus diz, em Salmos 37, verso 4: deleita-te também no Senhor, Ele te concederá os desejos do seu coração. E o que é se deleitar no Senhor? O que é se deleitar no Senhor? É ter prazer em refazer as coisas. Ter prazer. Irmãos, há um propósito nisso. Há um propósito nisso. Sabe, algumas vezes nós achamos até que íamos perder a vida do pastor Messias. Se nós vivermos uma situação tão difícil aqui, Deus não permitiu. Deus não permitiu que isso acontecesse. Algumas vezes, aconteceram situações tão complicadas, mas Deus não permitiu. Por quê? Porque existe um propósito nisso. O que nós precisamos servir? E aqui nessa igreja tem já alguns seminaristas, alguns homens que estarão chegando ao ministério pastoral. E ele vai dizer, não, mas isso é só para os irmãos. Ministério auxiliar é só para os irmãos que dizem, não, eu sou auxiliar. A igreja Peniel, quando fala assim, a igreja Peniel, a gente associa, se for seropédica, pastor Elisete. Alguém quando passa lá na frente da igreja, e nós reformamos lá, e a gente ainda não tem o nome, mas as pessoas sabem que aqui é Peniel, lembra assim, pastor Isaías. Aqui quando passa, pastor Messias. E sempre serão lembradas essas pessoas. Não é que seja o ministério, mas a gente só precisa entender, irmãos, que há uma necessidade, uma unção sobre o pastor Messias nesse lugar da pastora Maria. E quanto mais os irmãos servirem, quanto mais honrar, mais o Senhor fará. Por quê? Porque a honra é uma porta de acesso. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós já estamos ensinando, irmãos, pelo menos a minha parte, mas eu quero orar. Quero orar nesse momento. Eu posso perder essa oportunidade, irmãos. E eu não estou falando isso de boca para fora. Eu tenho uma amizade muito grande com o pastor Messias. O Messias é um irmão para mim, irmãos. Eu não conhecia, não tinha amizade com ele, até que nós viajamos juntos para Minas Gerais, Belo Horizonte. O pastor Messias tinha uma Paraty. Quem lembra do carro do Paraty? O pastor Messias ali? Você viu ninguém? Ele sempre foi rico, não, ele foi pobre. Milagre. Ele tinha uma Paraty. Mas, irmãos, até para a gente andar em comboio, até para a gente andar com pessoas no trânsito, a gente precisa de fidelidade. O pastor Messias estava sempre ali, ajudando um, ajudando o outro, no caso de pessoas, o pastor Messias foi o primeiro a chegar. Eu tenho certeza, irmãos, que a igreja de Itaguaí, os primeiros de Itaguaí, tem aprendido isso a cada dia. A resposta disso
Olha o encontro que os irmãos fizeram. Último encontro. Olha o que vocês fizeram. A igreja que estava ali era a que menos levava pessoas no encontro. Os irmãos sabem disso. Começaram a descobrir qual era a senha. Honra. Quando cheguei naquele encontro, eu fiquei congelado. Meu Deus, que Deus. Eu quero orar por isso. Para que a graça e o favor do Senhor nunca se afaste desse lugar. Nunca se afaste sobre a sua vida, da sua vida. Sabe, nós estamos começando uma nova semana hoje. Talvez haja irmãos aqui que precisem de respostas. Talvez haja pessoas aqui que trabalham com vendas. Talvez haja pessoas aqui que precisam bater metas. Talvez haja pessoas aqui que estão esperando a resposta de contrato. Talvez tenha pessoas aqui que estão com ações na justiça e que precisam de respostas. Eu preciso desse milagre. E de repente uma resposta de alguma coisa. Eu quero orar para que esse favor continue sobre essa igreja, sobre essa vida. Eu vou te convidar para você vir aqui na frente, mas eu queria pedir, se você tem uma necessidade, seja qual for, é um concurso público que você está pleiteando, é uma dívida que você tem que pagar, coloque isso agora na tua mente. Senhor, nós queremos nesse momento colocar essa situação. Mas aqui tem pessoas novinhas, juvenis. Aqui tem pessoas, Senhor Deus, adultos, jovens, adultos, pessoas da terceira idade, Senhor Deus, com necessidades tão diferentes. Mas Deus, como nós colocamos nas Suas mãos, o Senhor é um Deus que dá ao mesmo